Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos de volta. Agora sim começa o nosso programa de Direito Tributário. Considerações introdutórias. Primeiramente, muito obrigado pelas mensagens carinhosas que eu vi ali na área do aluno em relação à aula de introdução que eu gravei para você. Já respondi, vou responder sempre na maior extensão possível e na medida da minha disponibilidade. Fico muito feliz que você interaja dessa maneira e exponha ali o quanto as aulas são importantes para você. Muito obrigado. Segunda consideração introdutória. Vou reiterar o pedido que eu fiz no final do vídeo da apresentação. Eu preciso que você se concentre a partir de agora e receba todas as informações que eu vou apresentar numa sequência impiedosa e veloz, com muita atenção. Se você não dedicar esta atenção proativa, o seu cérebro tem uma programação para desprezar a relevância do conteúdo e vai apagando e vai apagando. Então você precisa se colocar numa posição ativa, estudar com emoção. Você não pode minimizar a importância dos temas que foram selecionados pelo professor, dizendo, isso aqui não é importante, isso aqui não vai cair. Tudo que está na aula faz parte de uma abordagem conjunta da matéria. Então, receba dessa maneira a nossa aula e concentração total. A regra de ouro é: cada frase que você enxergar aqui na tela, cada raciocínio que nós fizermos, você precisa programar o seu cérebro para receber isso da seguinte maneira: isso vai cair na prova. Isso vai cair. Não pode considerar a hipótese de que não vai cair. Se você fizer isso, o cérebro já descarta automaticamente. Então, para nossos objetivos de estudo, tudo que nós vamos falar em sala de aula vai cair na prova. Assim, o seu cérebro guarda aquilo como importante. Fechou? Terceira e última consideração introdutória. Nos próximos 2 minutos, eu vou apresentar para você aqui a sequência do nosso plano de estudos em direito tributário, inclusive abordando aquilo que os demais professores vão estudar, mais ou menos na seguinte sequência. Olha só, nós vamos começar então essa nossa reta final, TRF1 em direito tributário, com o quê? Nós vamos começar com a introdução ao Sistema Tributário Nacional. Primeiro vídeo agora, este que você está vendo, em 2 minutos nós entramos então no item 1, Introdução ao Sistema Tributário Nacional. Você já vai ver quais são os desdobramentos dessa introdução que eu preparei para você. Na sequência, terminada essa introdução, abordamos aquele que talvez seja o mais importante tópico de toda a reta final: as limitações constitucionais ao poder de tributar, que nós vamos aqui qualificar como princípios e imunidades, certo? Depois, competência e espécies tributárias, tema também relevantíssimo. O tema das competências em matéria tributária é especialmente relevante. Depois, na sequência, normas gerais, ou seja, Código Tributário Nacional e seus institutos básicos. Depois, impostos federais, os 6 impostos federais previstos na Constituição. E, por fim, contribuições, as principais contribuições federais, para você complementar este item número 5 numa abordagem específica dada a complexidade, singularidade e relevância dessa matéria. Vamos desdobrar um pouquinho melhor o que você vai ver? Olha só. Dentro da introdução, que será abordada por mim, nós vamos percorrer de modo muito dinâmico esses 6 itens. Agora, isso aqui é coisa para um fôlego só, tá? Tem item aqui que não aparece nada na tela, eu só faço algumas considerações para que você acompanhe essa lógica do direito tributário, e quando você piscar o olho, nós já teremos chegado no item 6, e aí sim nós vamos abrir o quê? O item 2 para começarmos a tratar dos princípios. E dentro dos princípios, aí sim os mergulhos são um pouco mais exigentes. Porque, a começar pelos 3 primeiros princípios que nós vamos estudar, nós temos aí uma grande densidade da matéria. Então, nós vamos fazer alguns mergulhos verticais ali, vamos dedicar bastante tempo para os primeiros princípios que aparecem. Depois, os demais princípios, porque eu fui bem generoso nessa relação de princípios, eles vão tendo uma abordagem um pouco mais acelerada. Alguns deles nós vamos visitar em questão de 5 minutos. Mas os primeiros que aparecem são os mais relevantes e eu digo, não tem como não cair na prova. Vai ter que vir. O examinador não pode desviar desse núcleo da disciplina. Ok? Então, começamos com a introdução e depois vamos para as limitações. Eu trabalharei os princípios, o professor Matheus chega com as imunidades. Na sequência desse importantíssimo núcleo das limitações, nós vamos... aqui eu listei para você, quais são os 12 princípios que eu organizei para estudarmos.
Os 3 primeiros e mais profundos, capacidade contributiva, tem um grande desdobramento aqui, legalidade e anterioridade. Na sequência, não assim muito distantes num critério de importância, isonomia e retroatividade e proibição do confisco, mas já são um pouco mais rápidos. Depois, olha só, liberdade de tráfego, uniformidade geográfica, isonômica tributação da renda, vedação das isenções heterônomas, princípio da princípio da não discriminação, e eu coloquei aqui, dentro do conjunto dos princípios, princípio da repartição de receitas, porque eu tenho um sisteminha bem fácil para você armazenar. Gostou? Uma bateria longa de princípios, mas ela organiza a disciplina do direito tributário e prepara o terreno para depois você visitar cada instituto. Muito bem. Na sequência, o professor Matheus abre o item 3, competência e espécies. Depois do item 3, o professor Matheus prossegue com normas gerais, Código Tributário Nacional. Aí quem que retorna? O professor Charles retorna com os impostos federais, importação, exportação, imposto de renda, IPI, IOF e ITR. E por fim, a especialíssima participação do nosso professor Alexandre Rossato para trabalhar as contribuições, em especial PIS e COFINS. Gostou? Muito bem, então agora, superada essa consideração introdutória, podemos começar o nosso trabalho. E nós vamos começar dentro da introdução com o subtópico número 1, contextualização. Como eu disse, aqui a conversa é bastante telegráfica, tá? Esses 6 itens nós vamos percorrer num fôlego só, neste vídeo ou entrando no próximo vídeo, e é isso, para depois abrirmos os princípios com a devida atenção que merecem. Muito bem, número 1, contextualização. Eu preciso que você compreenda aqui a ideia de o Estado a exigir a contribuição dos particulares é de longa data, ou seja, a ideia de o Estado arrecadar dos seus súditos existe há muitos séculos. Ou seja, o tributo, a tributação, não é um fenômeno recente. Qual é a grande novidade dos últimos 2 séculos? Né? Estou falando aqui pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Liberal Burguesa. Qual é a grande sacada que nós temos aqui para estudar o direito tributário? Surgem as constituições modernas e surgem as limitações ao poder de tributar. Dentro das nossas constituições modernas, nós temos o sistema de separação dos poderes. Nós temos a instituição de um poder legislativo. E o poder legislativo, por sua vez, edita as leis que regem a sociedade. Quem compõe o legislativo? Representantes do povo. Surge, portanto, a noção elementar do povo tributando a si mesmo. Diferentemente do que ocorria no passado, em que o povo não concordava com a tributação, não participava do processo de definição dos limites de tributar, e o povo era cobrado com, digamos assim, o argumento da força propriamente dita. Agora, no modelo pós-constituições liberais, nós temos o quê? O povo tributando a si mesmo. Porque o povo, por seus representantes, cria as leis que definem o patamar arrecadatório. E ainda as constituições estabelecem os limites que o Estado deve observar no exercício da sua faculdade arrecadatória. Pegou a diferença? Então, você precisa diferenciar a noção do tributo, que é bastante antiga, remonta a milênios. Nós temos a arrecadação tributária desde o direito romano antigo. Diferenciar isso do quê? Do surgimento moderno, ou seja, pós-revoluções, do direito tributário. Ou seja, esta relação, que antes era uma relação de força puramente de poder, o soberano, o imperador, o rei, impondo sua força contra os súditos e exigindo a contribuição, sob pena de consequências capitais. Nós temos agora, na modernidade, o quê? O povo tributando a si mesmo. O povo definindo o patamar da arrecadação feita pelo Estado. Claro que essa definição, ela se dá por meio de uma representatividade, não é? Os parlamentares definem quais são os tributos, quais são as alíquotas, qual é a periodicidade, etc. E nós, dentro de um pacto social, concordamos com isso. Porque se nós não concordamos, nós vamos lá e mudamos as leis pelo sistema político, alterando a carga tributária.
Aliás, está em tramitação uma reforma tributária, que poderá vir a alterar substancialmente, né, a disciplina constitucional da matéria tributária. Enquanto isso não ocorrer, seu dever é conhecer o tema vigente, inclusive, né, que vige há mais de 30 anos, desde a Constituição de 88. Nós temos uma estrutura constitucional tributária bastante sólida, vamos dizer assim. Ok? Na prática, então, com essas limitações constitucionais ao poder de tributar, na prática nós temos o quê? As leis instituindo as possibilidades estatais de arrecadação e a Constituição definindo os limites arrecadatórios. A Constituição estabelece os batentes mínimos a serem observados pelos entes tributantes no momento da arrecadação. Então, nós temos esse convívio entre leis e Constituição. Note, a Constituição Federal não institui tributos. Você vai estudar isso melhor lá no tema competências. A Constituição não institui tributos. Ela faz o quê? Autoriza a instituição. Os entes federados é que, por meio de leis, criam os tributos e passam a exigir a arrecadação tributária. A Constituição faz o quê? Autoriza a instituição e estabelece limites ao poder de tributar. Por isso que é tão importante conhecer as limitações ao poder de tributar. Muito bem, muito bem. Nós já temos condições de evoluir. Antes, porém, faço uma última consideração. No direito brasileiro, foi apenas na segunda metade do século XX, a partir da emenda 18 de 65 à Constituição então vigente, que o Brasil passou a ter um sistema tributário nacional organizado. Aliás, eu falei emenda constitucional 18 de 65, e em 66 surge quem? A norma geral, o Código Tributário. Então é a partir da década de 60 que o Brasil tem um sistema tributário organizado. E em 88, isso passou por um redimensionamento a partir das normas constitucionais previstas no título 6 da Constituição, da Tributação e do Orçamento, capítulo 1, Sistema Tributário Nacional. Pegou? Muito bem, temos condições já de evoluir para o segundo tópico dessa conversa. Dever fundamental de pagar tributos. Vou dizer uma frase quase poética. A cidadania é uma via de mão dupla. Por um lado, o Estado, ele assegura direitos para você, prestações negativas e positivas. Mas, obra clássica do direito internacional, os direitos possuem custos. Eu estou referindo à obra O Custo dos Direitos. Os direitos não surgem do nada, eles têm um custo econômico, notadamente as prestações positivas, né? As obrigações de fazer do Estado, prestar saúde, prestar assistência, prestar segurança, prestar previdência. Isso custa dinheiro. Então, o Estado, de um outro lado, exige a contribuição dos integrantes dessa sociedade. Só que nós estamos acostumados a ver, né, o direito tributário sob uma perspectiva, digamos, quase unilateral, né, do direito que eu tenho a respeito das limitações constitucionais. O Estado não pode me cobrar mais do que isso. Essas são as limitações que a Constituição estabeleceu. Isso é super importante. Porém, é importante que você também comece a desenvolver a perspectiva do dever fundamental de pagar tributos. Sim, nós precisamos enxergar no direito tributário uma via de mão dupla. Um direito de não ser tributado fora dos patamares constitucionais, mas também um dever de contribuir para o poder público dentro da previsão jurídico-legal, jurídico-normativa, certo? Essa noção do dever fundamental de pagar tributos, ela é indispensável para a viabilização das políticas sociais estabelecidas na Constituição. Sem a arrecadação, não existe Estado. Note, não existiria sequer o sistema jurídico estatal sem arrecadação. A arrecadação tributária é pressuposto da existência do Estado. Quem custearia as estruturas públicas, senão a arrecadação tributária da coletividade, certo? Professor Leandro Paulsen, desembargador da 4ª Região, em seu manual Curso de Direito Tributário Completo, edição 2022, ele diz o seguinte: não há direito sem Estado.
E não há Estado sem tributo. Note, o próprio sistema jurídico é dependente da arrecadação tributária, porque o sistema jurídico provém da existência de um Estado, dessa estrutura, dessa organização que nós convencionamos chamar de Estado constitucional moderno. Só que o próprio Estado não existiria se não fosse a arrecadação tributária necessária para a sua manutenção. Ou seja, o tributo, a arrecadação do tributo, está, digamos assim, como condicionante da própria existência do sistema jurídico. Porque se o sistema jurídico vem do Estado e o Estado vem da arrecadação tributária, nós temos essa ligação assim direta. Costuma-se dizer que tributos são o preço que pagamos pela sociedade civilizada. Do contrário, seria a desordem, a barbárie. Mas eu quero apresentar um dado concreto para você, e isso pode ser muito útil numa prova discursiva de direito tributário, numa prova discursiva de direitos humanos, de formação humanística, de direito internacional. Veja bem o elemento que eu trago para enriquecer o seu momento de aula. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, artigo 13. Para a manutenção da força pública e para as despesas da administração, é indispensável uma contribuição comum, que deve ser repartida entre os cidadãos de acordo com as suas possibilidades. Lá em 1789, no ano em que historicamente se marca, né, se fala sobre a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, o ano da Revolução Francesa, nós já tínhamos essa noção de que a contribuição, né, tributária é essencial para a manutenção da estrutura pública, da administração pública, certo? Quer uma referência mais moderna dos direitos humanos do século XX? Olha só. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, artigo 36. Toda pessoa tem o dever de pagar impostos estabelecidos pela lei para manutenção dos serviços públicos. Então, dentro desse grande pacto social que nós assinamos implicitamente no dia em que nascemos, porque nós somos inseridos nessa sociedade e vige nessa sociedade um conjunto normativo, dentro desse pacto social existe o dever de pagar tributos, o dever fundamental. Professor, mas eu não concordo com esse pacto, esse contrato social. Bom, então você adquira a sua capacidade civil, né? Espere os 18 anos ou antecipe para os 16 com a sua emancipação e comece a exercer os seus direitos políticos e dê um jeito de mudar o sistema. Porque se você não mudar o sistema, você está inserido nele. E ele é cogente, né? Note aqui a introdução ao estudo do direito, os elementos gerais do direito influenciando a sua compreensão do direito tributário moderno. Muito bem, falei o que eu queria. Já podemos evoluir para o item número 3 dessa conversa. Agora eu vou desdobrar um pouco mais. Aqui, dos 6 itens, esse é o que tem um fôlego um pouquinho maior. Eu trago aqui questão jurisprudencial, eu trago aqui uma aposta para a sua prova, uma aposta concreta, tá? Então, me permito, vamos lá. Conceito de tributo. Eu diria, conceito analítico de tributo. Nós não vamos apenas ler o artigo 3º do Código Tributário, que você tem que saber de cor, mas nós vamos identificar entrelinhas neste importante artigo 3º do Código Tributário Nacional. Que entrelinhas? Vamos lá. Eu vou percorrer este conceito em 4 passos, tá? Passo número 1. Vamos lá. Prestação pecuniária. Então, tributo é prestação pecuniária. Deixa eu ver, olha aqui. Ó. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Este conceito continua. Eu interrompi aqui porque eu quero focar o primeiro passo nesta abordagem. Ora, se tributo é prestação pecuniária em moeda ou cujo valor se possa exprimir em moeda, nós vamos chegar a algumas conclusões óbvias. Primeira, não é possível a um importador, produtos importados, incide o imposto de importação. Não é possível a um importador, lá na alfândega, lá no desembaraço aduaneiro, dizer, olha, eu importei 10 mil telefones celulares, eu importei 10 mil telefones. Se o meu tributo tem uma alíquota de 5%, eu vou deixar 500 telefones aqui para você. Eu estou pagando com 5% da minha mercadoria, da minha carga, pagando in natura. Não pode. O fisco não tem interesse em receber 5% da sua mercadoria. Ele quer o valor em dinheiro correspondente a 5% daquela avaliação da carga. Outra lógica para você entender. Um produtor rural, que então colhe lá a sua mercadoria, não é? Quando ele comercializa o produto
da safra que ele colheu, ele vai ser tributado. Ele não pode chegar e dizer, olha, eu estou comercializando aqui 1.000 toneladas desse produto. Se a minha alíquota é 10%, eu estou deixando com você, Estado, aqui 100 toneladas. Aqui na Receita Federal, ó, 100 toneladas do produto que eu colhi, que é 10% das 1.000 toneladas que eu tinha. Então está aqui. Isso até ocorria lá no passado, quando a moeda, a circulação e a economia era bastante mais discreta. Nós vivíamos, portanto, ainda numa época do feudalismo, e o poder, não posso nem chamar de poder público, eu diria assim, o imperador determinava a arrecadação compulsória dos súditos, e esses súditos não tinham conta corrente, moeda em espécie, riqueza material, né, em moeda, ouro, etc. Eles tinham o quê? Tinham aquilo que eles produziam. Então era comum, sim, que o fisco, aliás, a origem da palavra fisco é cesto, né, cesto, que o fisco então passasse com o seu cesto, dizendo, olha, um quinto aí, 20% de tudo que você produziu aqui. Se você colheu 100 quilos de laranja, 20 quilos para cá, para a cozinha do rei. Então havia essa lógica no passado. Atualmente não. Não é mais possível pagar em natura, você tem o dever de pagar em moeda ou em algo equivalente à moeda, certo? Também não é permitido, dentro dessa lógica, pagar tributos com mão de obra, com trabalho. Aqui eu até brinco. Quer trabalhar para o poder público em troca de dinheiro? Por favor, passe num concurso. Essa é a lógica, o princípio do concurso público. Se você quer trabalhar para o poder público, como forma de entregar para o poder público a sua força de trabalho e receber algo em troca, ainda que seja créditos tributários, né, no sentido, né, de você ter um creditamento dos seus tributos, você não pode fazer isso hoje em dia. Você precisa o quê? Passar num concurso, ser nomeado num cargo para receber algo em troca pela sua mão de obra. No direito tributário, você tem que pagar em espécie, não pode pagar com mão de obra. Muito bem. Agora tem um detalhezinho, uma armadilha boba, tá? Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Cuidado, porque o nosso Código Tributário, ele é de 66, ele é antigo, ele é arcaico, ele não fala em Bitcoin, ele não fala em NFTs, mas ele fala em cheque. Ele fala em papel selado, ele fala em estampilhas. Artigo 162. E esse dispositivo não foi revogado. Então isso, eventualmente, numa insanidade do examinador, pode aparecer lá na sua prova. E, tecnicamente, está certo. Você tem que reconhecer que essas previsões ainda estão no Código Tributário. Então, muito cuidado, tá? Embora em claro desuso, essa passagem do Código Tributário segue vigente e esse é o dever conhecer a norma vigente. Avanço. E aqui é a minha aposta lá na sua prova. Eu acabei de dizer que você não pode pagar o tributo in natura, seja com parte da sua colheita, seja com parte dos produtos que você está importando, seja com a sua mão de obra. Você não pode fazer isso. Porém, no ano de 2001, deixa eu conferir, é isso mesmo? Sim, Lei Complementar 104, o Código Tributário Nacional foi editado em seu artigo 156, que prevê as hipóteses de extinção do crédito tributário. E o artigo 156, que tinha 10 incisos, recebeu o inciso número 11, que prevê a possibilidade de extinção do crédito tributário, ou seja, pagar um tributo, mediante dação em pagamento de bens imóveis. Então, desde o ano de 2001, existe a possibilidade de você extinguir um crédito tributário, quitar um tributo, em outras palavras, pagar um tributo mediante a entrega de um bem imóvel que seja de sua propriedade. Note que o legislador, lá em 2001, a título de norma geral, foi bem criterioso e seletivo. Ele disse, olha, eu aceito um temperamento a este artigo 3º, desde que seja com bens imóveis que eu previamente vou avaliar, tá? Então, é um temperamento pontual que o legislador fez a título de norma geral lá em 2001, passando a permitir, portanto, a dação em pagamento com bens imóveis. Muito bem, note que somente lei complementar pode estabelecer normas gerais sobre direito tributário, tá? E, portanto, somente lei complementar pode estabelecer norma geral sobre a extinção do crédito tributário.
Isso decorre da leitura do artigo 146, 3b da Constituição Federal. Foi exatamente o que fez a Lei Complementar 104, ao inserir o inciso 11 no artigo 156, dizendo, a título de norma geral, todo o país, né, pode vir a disciplinar a dação em pagamento com bens imóveis. Norma geral, dação em pagamento com bens imóveis, está autorizada essa espécie de extinção do crédito tributário. Muito bem. Agora, a lei ordinária pode vir a atuar naquilo que não seja norma geral. E a instituição concreta em cada âmbito federativo, federal, estadual, distrital e municipal, poderá vir a ser concretizada por lei ordinária. Então, a lei ordinária poderá vir a disciplinar concretamente este tema, que já foi instituído pela norma geral em matéria tributária, tá? Foi exatamente o que fez a Lei 13.259 de 16 no âmbito federal. Então, olha só, eu até trouxe para você. 13.259 de 16, artigo 4º. O crédito tributário é inscrito em dívida ativa da União, essa é uma lei federal, não é uma norma geral nacional. Essa lei é federal, só vale para os créditos tributários federais. Então, os créditos tributários inscritos em dívida ativa da União poderá ser extinto nos termos do inciso 9 do 156, eu falei 11, perdão, 9, então tá, você me corrige. Mediante dação em pagamento de bens imóveis, a critério do credor, na forma desta lei, desde que atendidas as seguintes condições. Eu até trouxe para você, só para ilustrar, que a dação seja precedida de avaliação do bem e que a dação abranja a totalidade do crédito ou dos créditos, etc., com juros, multa, encargos. Depois você faz o estudo que tem que fazer. Eu estou só ilustrando o seu momento de aula. Trouxe ainda, para enriquecer o seu momento, 2 parágrafos desse dispositivo. O disposto no caput não se aplica aos créditos referentes ao regime especial unificado, aplicável a microempresas, empresas de pequeno porte e relacionadas ao simples. E parágrafo 2º, né? O crédito, caso o crédito que se pretende extinguir seja objeto de discussão judicial, a dação somente produzirá efeitos após a desistência da referida ação. Isso é muito comum. Quando a União oferece um certo benefício, um parcelamento, etc. e tal, ela diz, olha, se você estiver brigando comigo por causa desse tributo, para aderir a este benefício que eu estou dando, você tem que desistir da briga. É muito questionável, inclusive do ponto de vista da advocacia tributária, se esse tipo de condicionamento é constitucional ou não, mas é muito comum você encontrar este tipo de condicionamento nas leis tributárias. Para você usufruir de um determinado benefício, pagar um tributo com a entrega de um imóvel, você tem que desistir da ação que você está movendo contra o poder público. Ok, vai se habituando com isso. Por fim, depois do artigo 4º, né, que nós acabamos de ver, artigo 4º, eu trouxe uma novidade para você, só para você ficar atualizado. Existe o artigo 4º-A. Sem prejuízo dos requisitos e condições estabelecidos no artigo 4º, na hipótese de calamidade pública, o crédito inscrito em dívida ativa da União poderá ser extinto mediante dação em pagamento de bens imóveis que possuam valor histórico, cultural, artístico, turístico ou paisagístico. Isso aqui surgiu no contexto da pandemia, junho de 2020, né? Para tentar facilitar um pouco a vida do contribuinte endividado. Ampliou-se um pouco a possibilidade de dação em pagamento com bens imóveis, dizendo, olha, se o seu imóvel tiver valor histórico, cultural, artístico, eu, União, interesso em ficar com ele, vou fazer o tombamento posterior, então vai lá, aceito mais esse imóvel como pagamento tributário, tá? Coisa que não existia até 2020. Pegou? Muito bem. Dação em pagamento de bens imóveis. Honestamente, até aqui, nenhuma grande novidade. Talvez eu tenha apresentado um ou outro dispositivo novo para vocês, mas o pulo do gato vem agora. Olha só o que é que a sua querida banca examinadora perguntou em concurso recentemente, há menos de um ano, durante o ano de 2022. Olha aqui. Lei estadual ordinária... Perdão, eu esqueci de dizer para você o seguinte, pulei aqui sem querer, falo agora. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade já um pouco antiga, em que o Distrito Federal criou uma lei prevendo a dação em pagamento, a extinção de créditos tributários no âmbito do Distrito Federal, por meio da entrega de bens móveis. Olha só,
materiais destinados a atender programas do governo do Distrito Federal. O que significa? Eu sou um empresário e eu comercializo produtos de limpeza. Eu comercializo gêneros alimentícios. E eu estou querendo quitar débitos tributários que eu tenho perante o governo do Distrito Federal, entregando produto de limpeza para que se faça limpeza nas repartições públicas, afinal o poder público vai ter que comprar esse produto e eu tenho para entregar, ou gêneros alimentícios, por exemplo, para merenda escolar. E eu quero quitar os meus débitos tributários entregando lá quilos e quilos de arroz, de feijão, de macarrão, etc. Olha só, entendeu-se que a norma impugnada, esta lei do Distrito Federal, viola o 37 e 21 da Constituição, porquanto afasta a incidência do processo licitatório, por ele exigido para a aquisição de materiais. Posso fazer uma adaptação da brincadeira de antes? Se você quer trabalhar para o poder público em troca de algo, passe num concurso. Se você quer vender coisas para o poder público, vença uma licitação. Princípio da licitação. Agora note, esta ação direta focou o seu olhar no princípio da licitação e afastou, recusou a possibilidade da dação em pagamento de bens móveis, de materiais, olhando para a burla do princípio da licitação e disse não, essa lei distrital não poderia ter previsto essa possibilidade. Note que essa lei é anterior à própria lei complementar 104, que estabeleceu a norma geral do Código Tributário, da ação em pagamento de bens imóveis. Então, era fadada ao insucesso essa lei e assim ela foi fulminada nessa ação direta de inconstitucionalidade. Agora eu vou trazer a pergunta da FGV para você, para então trazer a minha grande aposta no seu concurso. Olha só. Lei estadual ordinária previu que, no estado tal, o sujeito passivo tributário poderia quitar suas dívidas tributárias estaduais por dação em pagamento de bens móveis, não imóveis, móveis, desde que, mediante prévia avaliação e aceitação dos bens pelo fisco estadual. A respeito desse cenário e à luz da jurisprudência dos tribunais, é correto afirmar que, e aí, meu amigo, minha amiga, se, paralelamente àquela norma geral federal, que inseriu o novo inciso no artigo 156, prevendo dação em pagamento por bens imóveis, se paralelamente a isso, um estado ou um município criar uma lei estadual ou municipal dizendo eu aceito extinguir o meu crédito tributário por uma dação em pagamento de bens móveis e disciplinando o assunto. E aí? Olha só. A dação em pagamento de dívida tributária é admitida apenas quando diz respeito a bens imóveis. Essa seria a alternativa clássica olhando para o CTN. Apenas tributos federais podem ser adimplidos por meio da dação em pagamento. Aqui está induzindo você a acreditar que o 1569 do CTN só diz respeito à União, quando na verdade não é assim. Diz respeito a todos os entes federados, desde que esses entes disciplinem a dação em pagamento, inicialmente pensando nos imóveis. C. No sistema tributário nacional, os tributos só podem ser adimplidos por meio de pecúnia. Olha, esta é a lógica do conceito de tributo, mas nós já vimos que a norma geral está temperando isso, permitindo a dação em pagamento em casos específicos. D. Embora não prevista no CTN, pode ser instituída por lei estadual a dação em pagamento de dívidas tributárias estaduais por meio de bens móveis. E aí? Será que, de acordo com a jurisprudência dos tribunais, é correto dizer que você pode extinguir crédito tributário estadual por meio de bens móveis se o Estado tiver criado uma lei prevendo isso? Letra E. A dação em pagamento de bens móveis necessita de lei complementar nacional para que possa ser instituída pelos Estados. Será que é preciso uma nova lei complementar, criando mais um inciso lá no 156, dizendo além dos bens móveis também pode ser bens, além dos imóveis também pode ser bem móvel? Resposta: ADI 2405 de 2019. Tributário. Previsão de modalidade de extinção do crédito tributário em lei ordinária estadual. Lei estadual. Possibilidade. Não há reserva de lei complementar federal para tratar de novas hipóteses de suspensão e extinção de créditos tributários. Possibilidade de o Estado-membro estabelecer regras específicas de quitação de seus próprios créditos tributários. Interessante, não é?
Olha só, eu trouxe ainda um fragmento do voto do relator que tem uma lógica bem interessante. Olha só. Ministro Alexandre de Moraes. Aplicável ao caso a teoria dos poderes implícitos, segundo a qual quem pode o mais, pode o menos. Dessa forma, se o Estado pode até remir um valor que teria direito, com maior razão pode estabelecer forma de recebimento de crédito tributário devido pelo contribuinte. Aqui é a lógica. A conclusão, a partir dessa ideia, e considerando que também que as modalidades de extinção do crédito estabelecidas pelo Código Tributário não formam um rol exaustivo, tem-se a possibilidade de previsão em lei estadual de extinção de crédito por dação em pagamento de bens móveis. Este precedente aqui, especificamente ele, é que estava sendo cobrado no questionamento que você acabou de ver, e o gabarito era a letra D. Fundação Getúlio Vargas, 2022, concurso Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Pegou? Então, nós podemos fazer uma pequena aposta aí para você, acreditando que esse tema pode vir a ser cobrado. Muito bem. Conclui-se, portanto, que o Sistema Tributário Nacional não cria um óbice, né, a priorístico, a instituição de hipótese de extinção de crédito tributário baseado na dação em pagamento com coisas móveis, tá? Desde que haja uma lei estadual. Obviamente que essa lei estadual vai ter que atentar para não burlar o princípio da licitação, para não começar a permitir que essa dação em pagamento se dê com materiais típicos de consumo do poder público. Imagina, então, que daqui a pouco a lei estadual permita, sem nenhum critério, que postos de combustíveis passem, né, a recolher o ICMS devido na venda de combustíveis através de entrega de combustível para o poder público. E aí, dispensando licitação. O poder público também consome combustível, mas ele precisa licitar para adquirir esse combustível. Então, tem que ter esse cuidado para não violar o princípio da licitação, conforme o precedente anterior. Mas não há uma vedação, né, à possibilidade de extinção de créditos tributários no âmbito do Estado ou do município, por dação em pagamento de bens móveis, desde que exista lei estadual, distrital ou municipal regulando o assunto e que se respeitem os demais princípios constitucionais. Aposta que fazemos para a sua prova. Encerro aqui esse vídeo, abro o próximo, dando continuidade a este tema que estamos estudando, que é conceito analítico de tributo, e eu falei que haveria algum tipo de desdobramento nele, ok? Paramos aqui, até já.